Olá pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto bem bacana e depois do que a gente passou aí nas últimas aulas, acho que é o assunto mais simples que a gente está vendo nos últimos tempos. Inclusive esse vídeo é super curto em relação aos outros, mas os outros eram temas um pouco mais complexos, precisavam uma fundamentação teórica maior. Agora a gente só vai juntar dois temas que a gente já viu, já conhece, struct e ponteiro, ok? E é extremamente útil isso, funcional. E só que como são dois temas conhecidos é mais simples. Vamos só dar aquela relembrada no que é cada uma das coisas, o que é struct, o que é ponteiro, e a gente já vê como utilizar o acesso a um struct por ponteiro. Uma struct é um tipo de dado composto definido pelo programador que agrupa variáveis de diferentes tipos em uma unidade lógica. Ou seja, uma variável de variáveis. Eu consigo colocar sob o mesmo nome várias variáveis diferentes e criar um tipo próprio de dado meu. Por exemplo, o aluno. Um aluno vai ter RA, vai ter nome, vai ter média. Eu consigo colocar, agrupar esses dados em uma única estrutura, uma única struct, ok? Ponteiro. Ponteiro é um espaço reservado para armazenar um endereço de memória. Então, uma variável, ela é o quê? Um espaço de memória que eu reservo e dou um nome para acessar. O ponteiro é o endereço onde está esse espaço de memória. Então, eu consigo acessar o conteúdo de uma variável minha passando só a referência do espaço de memória e não passando todo o conteúdo da variável, ok? Então, eu faço só referências. Vamos lá? Agora, vamos relembrar um struct, como que eu crio. Aqui, para criar uma struct é super simples, eu coloco a palavra struct e defino o nome da estrutura que eu estou criando. Dentro dessa estrutura aluno, o que eu tenho? Eu tenho um campo ali, né, com valor int RA. Eu tenho um outro campo do tipo char nome 50. Então, tem um vetor de 50 posições para o nome. E tem um outro campo chamado média do tipo float. Criei isso, eu posso começar a criar estruturas do tipo aluno com nome lá, igual se fosse uma variável normal, né? Que é uma variável sem ser composta, igual struct. Considerando essa declaração aqui de cima, considerando que a gente fez isso previamente, ou seja, criei uma struct do tipo aluno, e chamei ela de A1, tá? Seguindo aquele nosso padrão de RA, nome, média. Depois eu criei um ponteiro. Esse ponteiro é o quê? É uma struct do tipo aluno, só que eu estou chamando de ponteiro. Coloquei o nome de ponteiro para deixar mais fácil para a gente identificar aqui na programação como que ele funciona, tá? E o e-comercial indica endereço de memória, passei para o meu ponteiro o endereço de memória da minha variável A1, ok? Padrãozão ali de ponteiros e de struct. Se eu quero acessar diretamente o campo RA da minha struct, eu passo struct, ponto, e o campo que eu quero acessar, no caso RA, e posso inserir um valor. Contexto, né, que eu estou usando string, preciso da biblioteca string.h, faria uma cópia do nome Wellington para o campo nome da minha struct A1, né? A1 de aluno 1. Média, que é um float, 7.9 do campo da struct A1, aqui acessando o campo média, ok? Com ponteiro, entre parênteses, o nome do meu ponteiro, que aqui no caso eu chamei ponteiro, né? E tem o indicativo do estrela antes. Esse indicativo fala o conteúdo desse espaço de memória. Então, o conteúdo do espaço de memória do ponteiro, ponto, RA, e o valor que eu quero passar. Percebam, exatamente aqui, equivalente um ao outro. Primeiro é o primeiro, segundo é o segundo, terceiro é o terceiro. Então, eu só preciso fazer o quê? Entre parênteses, colocar o asterístico e ponteiro, o nome do meu ponteiro, né? Isso aqui vai indicar o conteúdo do espaço de memória e esse aqui é o endereço do espaço de memória. Tem uma outra forma, que inclusive eu costumo ver mais na programação dessa maneira. Você passa o endereço de memória e usa o operador seta.
para indicar que você quer acessar o campo RA da struct que está nesse endereço de memória. Tá? Seria também equivalente. Opa, ficou muito feia essa seta, se melhorar. Tá? Ficou equivalente, primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Então eu posso passar ponteiro, operador seta, o campo que eu quero acessar, atribuidor, operador de atribuição e o valor que eu quero passar, ok? Para leitura e para escrita da mesma maneira, mas olhando lá pelo online GDB a gente vai conseguir ver melhor isso, tá? Aqui, usando o nosso link, escondo isso, escondo aqui embaixo que eu não quero ver, não quero propagandas, limpo esses comentários que o online GDB nos manda, um pouquinho de zoom para ficar mais fácil de enxergar. E vamos lá. Comentei, vamos usar a nossa biblioteca string.h, então a gente dá um include, biblioteca do sistema, então eu coloco entre os bicudos e string.h. Biblioteca chegou aqui. A nossa struct, vamos criar ela de maneira global. Struct, normalmente se eu uso a estrutura em um pedaço, eu vou querer usar em outras partes do meu código. Ok? Então vamos criar nossa estrutura global com int ra. Depois eu quero um char nome 50 e float média tá aqui. Pronto. Como que eu combinei que a gente ia fazer? Criar primeiro aqui uma struct aluno A1, depois uma struct ponteiro do tipo aluno, né? Struct do tipo aluno, só que o nome vai ser ponteiro, ponto e vírgula. Então, o que temos até o momento? A declaração da nossa struct, criei aqui uma estrutura A1 do tipo aluno e criei um ponteiro chamado ponteiro que é do tipo aluno, ok? Então, esse ponteiro consegue apontar para essa estrutura que eu criei. Ponteiro. Primeiro vamos. Ponteiro vai ser igual e comercial, né, o endereço de memória do A1. Ok? Então, tudo que eu manipular no meu ponteiro irá alterar o valor da minha variável A1. Como que eu provo isso para vocês? Eu só vou mexer no ponteiro e depois eu só vou exibir A1. Ponteiro. Já vou fazer usando o operador seta, depois a gente converte. RA. Pode ver que ele até autocompleta aqui, né, pra gente. Ele já identificou que a coisa está indo bem. Igual, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5 para ir mais rápido. Depois, a gente usou um strcpy, que é aquela função de copiar o vetor de string, né? Vem aqui da nossa biblioteca string.h, que é o copio. Ponteiro, operador seta, nome, e o que eu vou copiar para ele? Eu vou copiar o Wellington. Vou colocar um Wellington nesse espaço de memória aqui. Tá? E por último, ponteiro, operador seta, média, vai receber um 9.5. O Wellington está dedicado esse semestre aqui, merece uma média 9.5. Está fazendo todas as atividades. E printf, vamos colocar aqui, RA, operador, tipo de variável inteira, que a gente está usando, quebra uma linha para ficar bonito visualmente, vírgula A1 ponto RA, certo? Vamos aproveitar essa estrutura, fazer de uma maneira aqui. Tá. Agora eu quero nome, do tipo string, e A1.nome. E por último a gente tem a média, espaço, do tipo float,
Vamos dar um ponto 2 para só mostrar duas casas decimais e ficar mais bonitinho para a gente olhar. Tá? Média. Ok? E vamos tirar esse Hello World aqui, que ele não está agregando valor para a gente hoje. Então, só conferindo, estou usando nesse espaço de memória o operador seta para resgatar, né, para acessar o campo RA do espaço de memória que eu tenho lá do meu ponteiro, né? Lembrando que o meu ponteiro recebeu o endereço de memória de A1. Então, o meu ponteiro faz referência a A1. Então, o que eu alterar no meu ponteiro, eu não vou estar alterando o ponteiro, eu vou estar alterando o conteúdo do campo RA de A1. O ponteiro só aponta para A1, ok? Vamos ver se vai dar certo? Certinho, igual a gente programou aqui, né? Ó, o conteúdo de RA vai ser esse, e aqui eu mostrei A1, não mostrei o ponteiro. Então, se eu manipular o meu ponteiro, eu altero a minha variável. Eu falei que tinha uma outra maneira, né? Que a gente podia usar o ponto ainda aqui. Eu só precisava colocar entre parênteses e dar o estrela. Que aí eu falo para ele, ó, com estrela eu estou falando o conteúdo desse ponteiro, ponto, e aqui novamente o conteúdo desse ponteiro, ponto médio. Tá? Vamos ver se dá o mesmo efeito. Opa, algum lugar eu esqueci. Ah, faltou um ponto aqui. Aqui, ó, exatamente o mesmo efeito. Beleza? Então é isso, pessoal. Era só pra gente ver como que usa struct ponteiro, que nem eu prometi. Diante dos últimos vídeos, esse eu acho que foi o mais simples e o mais curto, ok? Muito obrigado aí.